E quem mora em Cachoeira do Sul já sabe que o lugar para se encontrar esse personagem é o Banco da Praça. E nós vemos até a Praça José Bonifácio, onde habitualmente, durante as tardes, ele está aqui sentado, fazendo o que, Guidugli? Conversando com os amigos, isso faz bem ao espírito, porque no mundo de hoje a pessoa conversar com as pessoas faz bem para o âmago da pessoa. Não precisa comprar remédio para nervos, não, é só vir falar em futebol, em música e ter aquele amor ao próximo, ser amigo das pessoas, isso faz bem. Então quando tu dorme que é uma beleza. É mesmo? Claro, exato. Como lá no Centro Social Urbano, quando eu fazia parte lá, eu conheci todas aquelas vilas, tudo, fiz amizade, esporte, lazer. Então... A gurizada nova não sabe o que é Centro Social Urbano. O Centro Social Urbano era um centro de lazer que havia onde hoje é a sede da Brigada Militar, lá no bairro Santa Helena, e a gurizada de Cachoeira do Sul da época, né, dos anos 80 por aí, era lá o ponto de encontro. E o Guidugli era professor, trabalhava lá na época. Exato. E fazia os times de futebol. Futebol feminino, foi eu o fundador do futebol feminino, das gurias. E o futebol masculino, quer dizer, as pessoas não entravam nas drogas. Tem que ter alguma coisa para fazer com que esses guris estejam alegres com eles mesmos, né? Que deu um problema hoje, as pessoas assim, ó, não procuram os outros. Então, não procurando os outros, não tem aquela integração. E eu fazia aquela integração no Centro Social Urbano. Trazia a gente da Noêmia, da Oliveira, Marina, Quinta da Boa Vista, Medianeira. Tudo ali eu levava para o Centro Social Urbano. E o capitão Kleber, que era o coordenador, gostava muito dessa integração social entre as vilas de Cachoeira, o lazer. Então a gurizada não ia para as drogas. Hoje o pessoal está assim, o esporte em Cachoeira, o pessoal não tem mais aquela integração hoje em dia. Cada um vai para um lado, assim, as pessoas não são mais conhecidas, fazendo amizades. Guidugli, quando tu passa pela rua, tu cumprimenta todo mundo, tu conversa com todo mundo. Quem não te vê, tu pega e chama, né, para o cumprimento. E as pessoas te reconhecem, as pessoas gostam disso, né? O pessoal gosta daquela verdadeira amizade, que o cara conversa. E o meu pai foi treinador do Cachoeira, jogou no Cachoeira, jogou no Guarani, fez o hino do Guarani, que até hoje eu sei o hino do Guarani. Eu posso até dizer? Canta um pedacinho pra gente. Nós somos jogadores do bravo Guarani, ao teu valor impomos e a glória nos sorri. Ante todas as arenas, desafia o coração, ao desdobrar a pena do Auriverde pavilhão. Salve, salve, Guarani, hip, hip, urra! Urra! Guidugli, conta pra mim, qual é a tua lembrança mais preciosa de infância? A mais preciosa do infância, quando tinha os teatros em Cachoeira, Teatro Biduca, que era na Ponte das Águas Dançantes, tinha na Saldanha Marim, inclusive tinha na Saldanha Marim o Teatro Biduca, os cinemas enchiam, tinha filmes bons, com mensagens boas, então eu gostava do cinema, eu aprendi muito com o cinema. Pelo filme romano, Roma, aqueles bang-bang do oeste americano, então tu aprende, não é só nos livros, no cinema, hoje não temos, tu notar, o cinema não tem, o Coliseu está quase caindo aos pedaços ali, o Astral fechou, os teatros não tem mais, os circos, né? Olha, o circo chegou, então o pessoal via, agora que teve, com o Dedé, que teve aí, mas custou vir um circo, então isso tudo é um aprendizado da vida que a gente tem. Tu é um saudosista, Guidugli? Sou um saudosista porque era coisas boas que tinha. Se tu notar a nossa Cachoeira de noite, a Rua 7, não tem mais nada quase. A não ser o burrico e mais o clube comercial fazendo ginástica e mais umas coisinhas que tem ali. E naquele tempo tinha o Café Prisa, né? Tinha o Eugênio com a sorveteria dele, tinha a lancheria também, tinha um vendedor de bilhetes, o seu Chico Vani, ao lado do Coliseu. O clube comercial tinha tapete na entrada, para o mulherio botar os pés ali para não se embarrear. E tinha elevador para levar até o salão onde era realizado o carnaval. O que mais mudou, Guidugli, no decorrer dos anos? O que piorou na tua concepção? Ó, eu acho que acabou, como é que se diz, o pessoal se agarrando em
assim, por exemplo, na televisão. A televisão, hoje o pessoal está tudo nas casas para ver a novela, aquela coisa. Então a cidade fica, a maioria do pessoal fica nas casas olhando novela, continuação, será que ele vai matar ela, não vai que não matar? Então fez com que o povo se encerrasse, né? E não tem algo que motive o cinema, que podia motivar o pessoal a sair para a rua, ir para o cinema. Está faltando o convívio entre as pessoas. O convívio entre as pessoas, cada um foi para um lado e o outro foi para outro, aquela coisa toda, e aí começa a desaparecer aqueles atrativos que tinha antes, né? Aqui tinha o Teatro Biduca aqui na Fonte das Águas do Santo. A fonte já não existe mais. Do Artibano Salvo, que morava perto da minha casa. O Artibano foi o que criou aí, o seu Artibano. Então fez uma obra maravilhosa. Não existe mais a Fonte das Águas. Vinha gente de outro lugar para conhecer a Fonte das Águas do Santo. E hoje tu vê, não tem Fonte das Águas do Santo, né? Não tem, o campo de futebol está parado, não tem time, o Cachoeira quebrou. O São José não existe mais, né? Então aqueles clubes de tradição que domingo tu ia para o estádio lá com bandeirinha, aquela coisa, né? O Constante foi um homem que ajudou muito o Cachoeira. Então no momento que ele faleceu, ele morreu há pouco tempo, aquele homem que injetava dinheiro no Cachoeira, o Constante, já não entrou dinheiro. A sede ali, botaram abaixo ali a sede, parece que vai ficar... A Câmara vai comprar, não vai comprar, ficou aquela novela, compra, não compra. Então tudo isso ajudou hoje em dia a pessoa não... Então quando chegam uns amigos, a pessoa fica conversando, trocando de ideia. Qual a tua idade, Guidugli? Vou fazer 68 anos. Tudo isso? 10 de maio de 1947. O meu irmão, se fosse vivo, era 29 de janeiro de 1945. E feliz quem chega até aqui. Porque não é qualquer um que de repente vai usar os 68 anos. Como é que está a tua saúde, Guidugli? Como é que é a tua vida? Tu te cuida? Olha, a pessoa na verdade tem que se cuidar. Mas sabe como é que a mulher se cuida mais que o homem? Porque para que ela ficar cada vez mais bonita. E o homem não, o homem é meio relaxado. Então ele vai ali, toma um suco de laranja, come uma carne, de repente começa a comer outra carne. E quem engorda, ele sabe melhor que eu. Então aí começa a aparecer certas coisas que tem. Então o melhor remédio é tu diminuir a boia, porque aí não tem nenhum problema, sabia? A boia alimenta e mata. Tu já diminuiu? Olha, uma 100 gramas sim. Né? Mas o olho, sabe como é? O olho, tu tá assim, diz que não, mas chega na hora que tu começa a olhar aquela carnezinha como amanhã que vai ter, o cara diz assim, Deus, me perdoe a gula. Um dos 7 pecados capitais é a gula. Então tu diz para ti que não, mas chega na hora a outra voz diz, vai Guidugli, vai que... Vai que é tua. Vai que é tua, Tafarel, né? Então o pessoal começa, tem a pessoa se cuidando, não se a alimentação demasiada, ele sempre está no perfil. Agora a pessoa começa a comer demais, é tipo o Jô Soares, assim, mais ou menos. O Jô Soares, assim, diminui 500 gramas e depois aumenta 2.000. Guidugli, eu te perguntei sobre a tua saúde e tu vive na rua, conversa com as pessoas, eu também vivo e eu conheço muitas pessoas que são tuas amigas, que conversam contigo, que se preocupam contigo também. Tu tem um problema nas pernas, a gente vê. Claro. E eu ouvi dizer que tu não quer te tratar, que tu não procura recursos, que tu tem como se tratar, tem como se cuidar e que tu não procura. Por quê? Não, a verdade é o seguinte, eu tenho que... tudo move no problema da comida, como eu estou dizendo. Não adianta, por exemplo, eu me tratar, por exemplo, aí, e comer mesmo com o animal. Aí eu volto para o médico 32 vezes. Porque isso tudo é dar comilança, guri. No momento que eu parar com essas comilanças, baixar a bola, o sujeito aí, entendeu? Essas pernas vão ficar igual da Vera Fischer, assim, mais ou menos. Vai ficar bonitão. Entendeu? Aí fica bonitão. O problema não adianta ir tu no médico, tomar remédio e não te cuidar. Por que tu não te cuida, Guidugli? O olho, como eu te falei, o olho grande é uma coisa que já nasceu com a gente. O mulherio se cuida, por exemplo, o mulherio. Mas os homens, tu já vem ali pro lado aqui, mais ou menos, né? Guidugli, vamos mudar de assunto um pouquinho. Deixa eu te perguntar o seguinte, a tua memória
né? Tu é considerado uma memória ambulante, o Google de Cachoeira do Sul, né? O Marco Antônio Guidugli, o Google de Cachoeira do Sul, devido à tua memória. Isso aí sempre foi assim? Como é que tu guarda tanta história? É o seguinte, a convivência com as pessoas, porque às vezes tem gente que conta a história, mas contada por outro, vai aquela coisa. E eu não, eu convivi com esse pessoal tudo aí, ó, desde o tempo que eu estudei em Hamburgo Velho, comecei estudando em Hamburgo Velho, Escola Senador Alberto Pasqualini. Lá eu aprendi a profissão e aprendi a parte, a parte social, a geografia, a história, a matemática, tudo. Depois eu tive lá no Cândido Afonso Brandão, que era o Borges de Medeiros. Eu estudei no Roque Gonçalves, estudei no Externato Nossa Senhora da Dor, nas Irmãzinhas. E o Antônio Vicente da Fontoura, que aquele prédio caía, não caía, ficava assim. Aí depois fizeram o ginásio comercial, aonde o Antônio Vicente hoje tem ali. Então a convivência com as pessoas, eu nunca me isolei. Eu sempre procurei ser curioso, saber isso, saber aquilo. Entendeu? Então a pessoa vai aprendendo. Esse espírito andarilhos tu sempre teve? Sempre foi assim? Sempre foi, sempre foi. Eu gostava de ir para o estádio, para a praça, aqui na praça, o que tinha aqui. Isso aqui. Aqui na José Bonifácio, qual é o teu ponto preferido? Onde é que tu tem um grupo maior de relações? Assim, eu tanto faz, por exemplo, às vezes eu vou lá para a Praça Honorato, Honorato. Mas aqui, por exemplo, de noite, aí eu vou lá para a Praça Honorato. Porque dali eu vou para o Galocha, conversar com o Galocha. Eu, às vezes, o velho, o cachorro-quente, né? Então ali eu conversava, porque o Renato é daquela época boa. O pai dele começou vendendo pipoca, né? Depois foi o cachorro-quente, ele teve aqui na frente da biblioteca, ele começou ali. E depois ele fazia o Coliseu, que tem uma saída ali, que está caindo o prédio todo, é uma pena. Então ele tinha pipoca, o pai dele tinha lá. E tinha na frente o cinema Marrocos, que era do mesmo dono do Coliseu, que é o Comaceto. O seu Comaceto era dono do coisa inédita de Cachoeira, que era um cinema ao ar livre, aonde está, como é a Brigada, aonde ali aquele prédio do Cine, tu desce ali uma descida FGTACine, assim, do lado, certo. Ali era cinema ao ar livre, chamado Marrocos, o mesmo dono do Coliseu. Eu ia para lá. Até tem uma coisa gozada, né? Eu estava no cinema assistindo um filme de Bang Bang e na hora que eles vão fazer o duelo começou uma bomba d'água. Aí o cara que passava o cinema, o Roque Paixão, que era o dono da bombonera ao lado do Coliseu, disse: respeitável público, por questões não minha e sim da natureza, que está chovendo, o duelo fica para amanhã. Aí ficou? Ficou para amanhã. Né? O Burt Lancaster, Kirk Douglas, aqueles artistas bons, eles faziam aquele cenário. E tinha gente que via os filmes lá do clube comercial, lá de cima dá para ver. No clube ali tinha apartamentos, acho que até hoje deve ter lá em cima. O pessoal nem precisava sair de casa. Não se via o filme de lá, porque era o ar livre, tu via a tela. Então Cachoeira era saborosa, tudo. Hoje, por exemplo, tu vem para a praça, num domingo, ó, é meia dúzia de pessoas. Quem tem dinheiro vai para a praia, vai para aqui, vai para lá, né? E então a gente fica, às vezes, com meia dúzia conversando, mas naquele tempo o pessoal ia ver Guarani Cachoeira e lotava o estádio, o Guarani contra o Cachoeira. Então Cachoeira tinha coisas boas. O Prado tinha muitos páreos, chegava a ter 15, 20 páreos. Hoje eu acho que tiver 2, 3 é muito. Até a Granol quer comprar. O Prado, a Granol quer comprar. A Granol. Porque aquele ali é um espaço muito bom. E cada vez está diminuindo os páreos, estão diminuindo. E o esporte, o lazer, o cara vai fazer ainda nas vilas. Eu cansei de fazer torneios e jogos na Noêmia, Centro Social Urbano, ali onde era o campus de Paquetá, agora o Chulipão. Ali o Chulipão. E Guidugli, tu faz os chamados peladões do Guidugli, né, que esses campeonatos de futebol, que envolvia muita gurizada e ainda envolve. Como é que tu te sente quando tu vê essa gurizada já crescida, encaminhada na vida e sabendo que tu fez parte também da história de cada um deles? Eu começou no Centro Social Urbano, que eu ajudava ele até nas lições. O capitão Kleber Guidugli, dá uma mão para eles aí. Eu ia para o salão e dar aula. Então eu unia as duas coisas, o esporte e a cultura. Eu ensinando para ele que
menos B, mais ou menos raiz quadrada, B2 menos 4AC sobre 2A igual a X', X2'. Então isso eu ensinava para eles em português também, e unindo o esporte, quer dizer, eles se tornaram bons. Eu chego, seu Guidugli, eu estou bem empregado. E todos te reconhecem? Todos reconhecem. Guidugli, te lembra quando tu me deu aula lá no Centro Social Urbano, aqueles reforços escolar? Depois eu dei aula no Bosque, no Barro Vermelho, no Patronato, na Casa Lar, e ali no Santo Antônio tem uma cruz, ali pertence à igreja, né? Que ali tinha uma turma ali que era pequenos infratores. Então eu inventava jogo para ver se ele saía dos problemas. Para sair dos problemas, então eu levava ele a jogar bola. Então eu dei aula nesse lugar, tudo aí. No Barro Vermelho, aqueles coitadinhos não tinham nem bola, não tinham rei, não tinha nada. Eu mordia, no termo de gíria, essas lojas, esses troços, e levei muito material lá para o Barro Vermelho. Até hoje eles falam em mim, Guidugli, daqueles torneios que tu fazia no colégio lá. É saudade. Francisco Souza Machado era o nome do colégio que tinha lá. Então eu fazia aqueles jogos tudo ali com esses guris. E na Noêmia, no campo da Bica, eu levava eles a jogar lá. Tá bom então, Guidugli, segura só um pouquinho aí, o Guidugli tem muito mais história para contar. Nós vamos continuar conversando com o Guidugli e vamos fazer também um passeio com ele pela Praça José Bonifácio, conversando com algumas pessoas, o que elas pensam e o que elas acham desse personagem de Cachoeira do Sul.